E aí, família tricolor, meu amigo São Paulino, amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, bem-vindos mais um vídeo. Hoje estou gravando um vídeo um pouquinho mais cedo, que eu tenho os compromissos à noite, são 5 horas da tarde e 19 minutos, para ser preciso, mas esse vídeo vai no ar, na hora que você já sabe, 8 da noite. Vamos falar sobre o pré-jogo do jogo de amanhã, duelo de artilheiros, Caleri e Daverson. Vamos falar sobre esse caso do Rafinha, que foi dispensado para participar de uma festa na Alemanha. Eu vou dar a minha opinião. Acho que você já imagina mais ou menos como vai ser a minha opinião, mas eu quero saber a sua. Enquanto você assiste o vídeo, se você quiser ir já deixando sua opinião nos comentários, eu quero muito saber a sua. Mas no final do vídeo a gente vai falar. Tem também os confrontos da Sul-Americana que foram definidos, né? Tem a entrevista do Dorival Júnior para o Globo Esporte, que para mim ele revela qual a grande diferença dele para o Rogério Ceni, pelo menos na minha opinião. São vários assuntos hoje que a gente vai conversar. E vamos lá, o assunto do Rafinha, eu acho que quero muito saber a sua opinião. Estou muito curioso para saber a sua opinião. Antes, eu vou mostrar o site da Golcase para você conferir os produtos. Não são só capinhas de celular, né? Você sabe, são vários produtos. Eu vou mostrar 2 aqui que eu recebi. E as capinhas são de extrema qualidade, a prova de maluco, você sabe. Você tem um cupom especial, o cupom GOLBAROLO, que está no primeiro link da descrição, um desconto adicional, mais frete grátis. Você compra, paga por 2 capinhas e leva 4. E são vários outros produtos, não são só apenas capinhas de celular, para mais de 100 modelos de celular. Olha só, gente, eles mandaram para mim, ó, vou mostrar para vocês aqui, o QR Code vai ficar na tela. Eles mandaram para mim essa mochila. Olha que legal mesmo. Você pode personalizar, tá vendo? Você personaliza. São materiais de qualidade que você pode personalizar. E mandar essa bolsa aqui para notebook, que eu vou levar para o estádio do Burumbi quando eu for para fazer jogo, que aqui você coloca o computador. Então são vários produtos. E tem um lançamento muito legal também, que eu já coloquei no meu celular, ó, como você pode ver. A capinha do pai com o filho no colo, que você também pode personalizar, tá vendo? Então legal pra caramba. Clica aí no site, tá no primeiro link da descrição. Eu gosto sempre de falar, são produtos de qualidade, são produtos licenciados pelo São Paulo. Então você ajuda o clube. Legal pra caramba, são vários produtos, as garrafas térmicas, aqui eu já mostrei pra você, carregador portátil e um monte de capinha legal. Então não perca tempo, dê uma força pra você mesmo com produtos de qualidade e pro São Paulo adquirindo os produtos da Golcase. Legal pra caramba. Depois você volta o vídeo e coloca o QR Code aí pra você já entrar direto no site, tá bom? Gente, segunda-feira tem jogo do Brasil na Copa do Mundo Feminina, né? Aí o São Paulo, achei uma atitude legal. O São Paulo, os jogos serão 8 da manhã. O São Paulo, a seleção pega o Panamá na segunda-feira às 8, depois pega a Jamaica no dia 2 também às 8, e no sábado, dia 29, pega a França. O São Paulo não é que vai dispensar os funcionários, vai deixar entrar mais tarde, pode entrar 11h30, meio-dia. E aí, tanto em Cotia, como na Barra Funda, como no Morumbi. Legal, para dar uma força ao futebol feminino. E aí, se passar por mata-mata, vão avaliar os horários para ver o que vai fazer, tá bom? Achei legal pra caramba. Copa do Brasil, gente, o árbitro foi definido, o Wilton Pereira Sampaio. O Wilton Pereira Sampaio trabalhou na Copa do Mundo do Catar, em 4 jogos, árbitro FIFA, 4 jogos, inclusive na partida entre Inglaterra e França, e ele foi muito criticado pelas atuações dele. Eu acho um árbitro fraco, como acho todos os árbitros brasileiros fracos. Árbitro, assistente, VAR. No Brasil se conseguiu avacalhar com o VAR. Mas é porque, além dos árbitros serem ruins, eles não são profissionais. Então, né? Você vai exigir o quê? De um cara que não treina, de um cara que tem outra atividade, do cara que tem pet shop, do cara que tem clínica de pilates, o cara que é gerente de loja. Você vai exigir dele? Ele não treina. Ele não tá no dia a dia do futebol, ele apita hoje, vai apitar daqui uma semana, e ninguém briga por isso, né? Você não vê dirigente nenhum brigando por isso. E esse árbitro, naquele jogo que o Renato Augusto jogou vôlei dentro da área do Corinthians, lembra? Do lance muito polêmico que a bola vai em cima dele, ele dá um toque da bola, parecia um levantador de vôlei. Então o árbitro era o Wilton Pereira Sampaio. Precisa avisar esse juiz aí que não é vôlei lá, na terça-feira é futebol. Tá? Porque se acontecer de novo, né, que eu também não duvido que aconteça, se acontecer de novo, ele apite, marque pênalti. Porque é o seguinte também, eu não estou dizendo que eu estou preocupado com a arbitragem porque só por causa da pressão na Neoquímica Arena, como eu estava preocupado por causa da pressão no Allianz Parque. Eu estou preocupado porque a arbitragem é ruim mesmo. Então pode acontecer um monte de erro, como já aconteceu. E aí é engraçado, né? Quando a gente reclama, nós os São Paulinos reclamamos, é choro. Quando os outros times reclamam é porque é injustiça. Não, gente, não é questão disso. Eu acho que também os torcedores têm que se conscientizar. Errou
prejudicou o meu time hoje, você tá dando risada, vai prejudicar o seu na semana que vem. A arbitragem é ruim. O que a gente tem que cobrar é profissionalização dos árbitros. Que eles treinem, que eles tenham só essa função, que eles sejam bem remunerados para isso, porque isso ganha o futebol brasileiro. Ganho eu, ganha você como torcedor. Para minimizar os erros. O VAR foi criado para isso, para minimizar os erros. E olha quantos erros a gente vê com o VAR em campo. Porque a arbitragem é ruim, não tem critério, não tem padrão, não tem treinamento, não tem nada. São amadores. São amadores trabalhando no esporte profissional como é o futebol. Então, eu tô muito preocupado com a arbitragem. Como eu tô preocupado contra o jogo amanhã contra o Cuiabá. Vou falar o nome do árbitro daqui a pouco. Porque eles são ruins. Eu tenho certeza que a torcida do Corinthians também tá preocupada, não é? Principalmente no jogo de volta no Morumbi. Não. Você acha que tem algum torcedor no futebol brasileiro tranquilo com a arbitragem? Que confia, que acredita, que gosta da arbitragem? Não tem, porque a arbitragem é horrível. Uma boa notícia, eu quero saber também a sua opinião sobre essa questão aqui, ó. O São Paulo e o City anunciaram a renovação de contrato com o Ferrarese. E lembra, ele estava emprestado, machucou o joelho, até o meio do ano empréstimo, mas aí o São Paulo tem a obrigação de devolver ele em condições de jogo, ele está treinando, se recuperando no São Paulo, mas sem contrato. E aí hoje foi acertado o seguinte, ele renova o empréstimo até dezembro, tá? Que ele não vai jogar, deve voltar a jogar só em setembro e outubro. Aí em dezembro ele assina contrato. Assina um contrato até dezembro de 2027. Mas para isso, o São Paulo vai ter que pagar a quantia de 20, mais ou menos em euro, né? Mas mais ou menos, aproximadamente 23 milhões de reais parcelados em 3 anos. O que eu quero perguntar para você é o seguinte, eu acho caro 23 milhões num zagueiro. Eu acho caro. Ah, mas o Ferrarese estava jogando bem. Concordo. Ele vinha começando uma trajetória no São Paulo. Ele começou irregular, ele estava ganhando confiança, eu concordo, eu acredito nisso. Contra o Palmeiras, ele estava já numa fase melhor, ele tinha feito 2, 3 jogos bons. Mas quando ele estava começando a emplacar, ele teve essa lesão seríssima de ligamento. Eu acho que o Ferrarese criou em pouco tempo, mesmo nesse pouco tempo, criou uma identificação com o torcedor do São Paulo, identificação com o clube, né? Ele sempre posta nas redes sociais, é super ativo, essa identificação que ele tem com o clube. Mas em todo caso, eu continuo achando caro 23 milhões no zagueiro. É que o São Paulo já jogou tanto dinheiro fora com cabeça de bagre, que num zagueiro que tá, né, eu tenho certeza que muitos vão argumentar, um zagueiro que agora que tá começando a crescer, que já tava querendo uma identificação, 23 milhões não é caro. Mas toda a torcida do mundo, primeiro para que o Ferrarese se recupere, né? Volte a jogar bem, volte a jogar em alto nível, porque a lesão que ele teve foi seríssima, e depois que ele justifique, e que o São Paulo pague também, né, o Grupo City, porque geralmente nessas prestações o São Paulo costuma dar chapéu. Mas desejo toda a sorte do mundo pro Ferrarese, então se eu pudesse escolher a renovação de contrato, escolheria a renovação de contrato no Ferrarese. Não sei se pagando 23 milhões, mas é um jogador que eu gostaria que ficasse no clube. Que bom que vai ficar. A Sul-Americana teve confrontos praticamente definidos. Falta apenas um jogo. Audax e Nublense jogam hoje. A partida foi adiada por causa da chuva na cidade lá de Concepción, no Chile. Então define hoje, fecha tudo. Mas já estão definidos alguns confrontos, a maioria dos confrontos, só falta esse, ó. Emelec pega o Defensa e Justiça, o Botafogo pega o Guarani do Paraguai, Audax ou Nublense pegam a LDU, o Estudiantes pega o Goiás, Corinthians pega o News Old Boys, o News, lembra que disputou com o São Paulo até a última rodada da fase de grupos, quem seria o melhor time no geral. O News empatou o último jogo, aí o São Paulo passou na frente. Libertad pega o Fortaleza e vai ter um confronto brasileiro, o América e o Bragantino, além de São Paulo e São Lourenço. Os campeões dos grupos da Sul-Americana jogam a segunda partida em casa. E o São Paulo, até a final, sempre disputa, à medida que for passando, se for passando, disputa em casa o segundo jogo por ter feito a melhor campanha na fase de grupos. São Paulo e Cuiabá jogam amanhã às 6h30 da noite na Arena Pantanal. Árbitro Bruno Mota Correia. Assistentes Thiago Henrique Neto e Vitor Hugo dos Santos. No VAR, Rodrigo Nunes de Sá, a transmissão pelo Premier. Vai ter um duelo de artilheiros amanhã, Daverson e Caleri. Os dois têm 11 gols na... Desculpa, o Daverson fez 11 gols em 2020, nessa temporada em 23 jogos. O Caleri tem 9 gols em 29 jogos. Olha que curioso, os dois, tanto o Caleri quanto o Daverson, têm 6 gols no Campeonato Brasileiro. E no último jogo, no confronto na Arena Pantanal, o Daverson marcou de pênalti e o Caleri não marcou porque o Caleri não jogou. Então vai ser um detalhe curioso. Isso, gente, se o Caleri jogar, porque existe a expectativa do Dorival poupar jogador, colocar um time reserva, como ele fez contra o Bragantino, na semana passada, antes do jogo contra o Palmeiras. Tem a expectativa, a possibilidade de ele colocar os times titulares, quer dizer, sem Rafinha, né? Já vamos falar do Rafinha. E existe a possibilidade dele fazer um time misto. Então, esse duelo não está nem certo ainda. Eu
pouparia. Eu pouparia. Deixa descansando algum jogador, deixa lá no banco, se precisar tal, mas eu pouparia. Tem um jogo importantíssimo na terça-feira. E o Dorival deu uma entrevista para o site Globoesporte.com e valorizou muito o grupo, falou da ambição do grupo e disse que a importância de quem não está jogando. Falou que quando ele chegou no São Paulo, tinha gente que queria sair, falou para ele que não se sentia confortável, não se sentia confiante, pediu para sair. E disse que, me chamou a atenção, ele falou que os números da fisiologia do São Paulo estão crescendo e batendo recordes. Ele está recuperando o jogador do departamento médico, me deu uma tremenda confiança. Disse que a torcida dos jogadores merece uma conquista esse ano, mas o que ele falou que mais me chamou a atenção, que eu acho que é a grande diferença do Dorival para o Rogério Ceni, além da diferença tática, técnica, experiência, né, que os dois treinadores têm, o Dorival falou, ele não criticou o Rogério Ceni, ele falou que ele tentou aproveitar o que o Rogério deixou, o treinador deixou, beleza. Mas ele falou que a parte tática, a parte técnica, a parte física é muito importante, mas para o Dorival a parte humana é a mais importante. De você dar uma atenção pro jogador que não tá jogando, que não tá decidindo jogos, colocar na cabeça dele que ele pode ser decisivo, que ele pode ser importante. E isso o Dorival falou que fez. Por isso que ele conquistou o grupo. Então, para mim, esse é o grande segredo da diferença de trabalho do Dorival pro Rogério é esse. É a capacidade de lidar com o ser humano. Coisa que a gente sabe que o Rogério Ceni não tem a menor habilidade para fazer. Eu acho que esse, para mim, é o grande segredo do Dorival Júnior. Além da competência tática, técnica, experiência que ele tem. Lembrando sempre que o Dorival é o técnico campeão da Libertadores, o último campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. E pela primeira vez, você viu, com o Cudê no Atlético Mineiro, voltando para o Inter, saindo do Atlético e indo para o Inter, pela primeira vez na história do Campeonato Brasileiro da Série A, desde os pontos corridos, né? Tem mais estrangeiros como treinador do que brasileiros. São 11 estrangeiros, 7 de Portugal. Portugal tem a universidade do futebol, lá eles estudam futebol. 7 treinadores de Portugal e 5 treinadores argentinos. E sabe quem foi o primeiro treinador estrangeiro na era dos pontos corridos? Dario Pereira. E em 2003 treinou o Paysandu e o Grêmio. Curioso, né? E acho que essa grande mudança teve a partir da vinda do Jorge Jesus e do próprio Sampaoli. E aí solidificou com Abel Ferreira, né? Com os títulos né, treinadores vitoriosos, né? E aí, para encerrar, gente, sinto muito, eu tenho que falar sobre esse assunto que... O seguinte, vai ter um amistoso lá, um jogo Bayern de Munique contra o Borussia Dortmund, 8 da manhã no domingo, horário de Brasília. Uma festa lá dos jogadores, dos legends, das lendas lá do Master, do Borussia e do Bayern de Munique. E o Rafinha foi convidado para participar desse jogo. É um jogo. Esse convite foi feito há meses, a liberação para o Rafinha já tinha acontecido há meses, e agora, faltando 2 dias para uma semifinal de Copa do Brasil, a diretoria do São Paulo liberou, o Rafinha liberou, a comissão técnica liberou, o Rafinha já está viajando, já está na Alemanha, já viajando para a Alemanha para disputar esse jogo. Na verdade, ele não vai jogar. Segundo as informações da imprensa, ele não vai jogar, ele vai participar só das homenagens. E aí surgiu toda uma polêmica nas redes sociais, principalmente, conversei com vários amigos meus, sobre essa liberação. E aí, eu acho o seguinte, você deve imaginar o que eu penso. Eu acho um absurdo, um absurdo se liberar um jogador. O jogador aceitar aí, né, também, né? Porque não é só culpa da diretoria, é o de jogador, sabe? É aquilo que a gente sempre fala aqui, a gente sempre discute. É colocar o São Paulo em segundo plano. Ah, eu vou lá receber uma homenagem, mas tem semifinal de Copa do Brasil. Eu vou lá receber mesmo. Tá acertado faz tempo já. Lógico que ele não vai lá de graça, né, gente? Lógico que ele vai receber. Você acha que ele vai lá de graça? E eu tenho certeza que vai ter torcedor que vai defender o Rafinha. Porque eu acho alguns torcedores do São Paulo, no São Paulo pode tudo. O jogador pode fazer o que ele quiser. Porque a instituição não é prioridade na cabeça desses torcedores, de alguns torcedores. É o jogador. Eu tenho certeza que vai ter torcedor que vai falar que eu e quem tá criticando tá querendo implantar uma crise. Eu tenho certeza que vai aparecer gente para falar isso, com a bochecha estalando de rosa, né? Que gosta de tomar tapa na cara, que vai tomar mais um. Então você o capitão do seu time, faltando... ele vai voltar na véspera de uma decisão de Copa do Brasil, numa semifinal de Copa do Brasil, para jogar no lugar onde o São Paulo jamais venceu em 17 jogos em 10 anos, inclusive onde no último jogo esse mesmo jogador cometeu um pênalti infantil que deu um empate para o Corinthians. O capitão do time vai embora,
vai lá para a Alemanha participar de uma festa, ganhar uma bala e tudo bem. Então, tudo bem. Mas sabe o que acontece? Sabe por que acontece? Barolo, por que acontece isso só no São Paulo? Sabe por que acontece isso só no São Paulo? Porque, primeiro, a diretoria deve pro Rafinha, deve pros jogadores, deve. Pagou o salário já? Eu duvido que tenha pago, porque senão o presidente vinha nas redes sociais falar que tá tudo certo, o Belmonte ia lá falar com os amigos dele da imprensa, ali pros amigos dele, né? Olha, pagamos. Pagou com os 8 milhões que a torcida do São Paulo colocou no Morumbi. Então deve pro Rafinha. Aí você tem que contratar o jogador da empresa do Rafinha, como é o Rai Ramos, né? Contratou o cara da empresa que administra a carreira do Rafinha, o Rai Ramos. E aí, você não pode negar. Como é que você vai negar? O cara acertou lá atrás. Chega agora, eu vou viajar e acabou. Você vai negar? Você tá devendo pro cara, velho. Você não tem moral. Ah, mas o Dorival não falou nada. Você acha que o Dorival vai falar agora? Se ele fala agora que é um clima péssimo. A diretoria, se fala não, pode criar um clima péssimo entre os jogadores. Porque a gente sabe como eles são. São mimados, eles mandam no clube. É um clube sem comando. É um clube que não tem comando. Os caras não pagam o salário, gente. Então vai negar? O Rafinha, ó, vocês estão me devendo aí, irmão. Eu vou receber uma grana, homenagem, segunda-feira eu tô de volta. E aí tem gente que falou na imprensa, não, mas não vai atrapalhar a preparação. Não vai atrapalhar. São 12 horas para ir, 12 horas para voltar no mínimo, 24 horas dentro do avião. Eu já vi, teve cara que falou no meu Instagram, mas é primeira classe, ele vai dormindo. Então é isso, gente. É o São Paulo em segundo plano, você me desculpa. O cara pede dispensa para ir jogar o amistoso na Alemanha. A diretoria aceita numa boa e eu tô querendo implantar crise no São Paulo. Aliás, esse argumento é estúpido, porque implantar crise não é você falar o que acontece dentro do clube. Implantar crise é se eu falasse assim, ó, o São Paulo não vai pagar salário, viu? Daqui 3 meses vai continuar não pagando salário. Ah, o Dorival parece que tá com raiva do Caleri. Isso é implantar crise. Eu tô comentando e dando uma opinião sobre alguma coisa que aconteceu lá. O São Paulo dispensou o capitão do time. Ele vai chegar na véspera do jogo. Um jogador de 37 anos, 38 anos. Você acha que o capitão do time vai chegar em forma? Vai ficar ali? Ou ele devia ficar aqui focado? Tem jogo amanhã. Ah, mas ele não vai jogar. Beleza, viaja junto com o time. Vai lá, é importante. O Rafinha é importante. Foco no jogo, foco na decisão. Não é foco na Alemanha recebendo homenagem. E eu vou fazer uma pergunta pra você de todo o coração, meu amigo. Se fosse o contrário, velho. Se o Bayern de Munique tivesse disputando uma semifinal de Champions League que, sei lá, Champions League que jamais tivesse conquistado, vamos supor. Você acha que o Bayern de Munique ia dispensar o Rafinha para ele fazer uma festa aqui, São Paulo e Juventus, para receber uma homenagem aqui? Você acha que isso ia acontecer mesmo? Por que não ia acontecer? Porque o Bayern é um clube sério. Porque no Bayern tem dirigentes sérios. No Bayern não é o jogador que comanda o clube. É a diretoria que comanda o clube. Então, você me desculpa, eu não vou aceitar isso nunca, velho. Eu não vou aceitar isso nunca. Então, pra mim, errou a comissão técnica, errou a diretoria e errou o jogador. O jogador também tá errado. Essa é só a minha opinião. E eu posso fazer uma coisa aqui, de verdade, porque eu acho que você que me segue aqui no canal, você tem... Claro, a gente tem divergências de opinião, que é normal, mas a gente tem uma linha de pensamento parecida. Eu queria muito pedir um favor pra você, que pode parecer um contrassenso, mas não é. Se você acha que o Rafinha tá certo, que a diretoria tá certa, que o Dorival tá certo, que não tem problema nenhum, dá um dislike no vídeo pra mim, por favor. E se você concordar comigo, você dá um like, porque eu quero ter uma noção, de verdade, quantos torcedores que acompanham esse canal aqui que aceitam esse tipo de coisa. Que aceitam que no São Paulo pode tudo, que no São Paulo... deixa quieto, o barulho lá, você tá implantando crise. Eu tô implantando. Por favor, pode dar dislike, não tem problema nenhum. No vídeo que vem você dá like, normal. Mas eu queria saber, se você acha que não tem nada demais o cara viajar, o capitão do time, tirar totalmente o foco numa decisão, passar 24 horas dentro do avião para participar de uma festa e voltar na véspera da decisão do jogo na Neoquímica Arena, se você acha normal isso, se você discorda de mim, posso pedir o seu dislike? Por favor, pode deixar. Porque aí o YouTube na métrica mostra quantos dislikes teve, quantas pessoas... E se você pensa como eu, acha um absurdo, por favor, peça o seu like para você deixar aqui. Tá bom? E claro, o seu comentário se você quiser falar sobre esse assunto. Voltamos amanhã, tá? Voltamos amanhã. Amanhã tem jogo, esquema normal. Aí tem live do intervalo. Aí que você já sabe como é que funciona, tá bom? Fiquem com Deus. Siga as redes sociais da Sportsbet.io, que patrocina o São Paulo e esse modesto canal. E vamos lá, vamos ver. Curioso para saber quem vai jogar amanhã. Desculpe o vídeo longo, tá, gente? A gente se encontra amanhã. Forte abraço. Tchau.